tomada de decisão. Alguns hospitais já trabalham, né? Muitos hospitais já trabalham com essa questão de envolver o paciente, mas empoderar o paciente e familiares é muito mais além do que isso, de participar o paciente na sua doença, né? Enfim, empoderar o paciente é dar a ele a total liberdade dele se decidir o que ele vai fazer com a doença, né? Então, ainda tem alguns pontos aqui que nós ainda não evoluímos. Depois veio a fase 2, né, de toda essa iniciativa, que foram as bases teóricas. Em 2019, né, a Organização Mundial de Saúde liberou, né, publicou esse documento, que é um conjunto de conceitos e classificações que puderam servir de base para grandes partes dos atuais sistemas de segurança que a gente tem hoje, né? Aqui foi utilizado como referência no Programa Nacional de Segurança do Paciente, que foi o nosso início aí, né, de toda a história da segurança do paciente no Brasil, que foi publicado em 2013. Então, o que divulgava também nesse documento? Que todo o sistema tem como resultado aquilo para o qual foi desenhado. Quando algo falha, a abordagem deve considerar, portanto, investigar e aprender com as falhas do sistema e não tentar achar um culpado. Olhem só aquilo que a gente já conversou. Quando um erro acontece, quando um evento acontece, a gente não procura um culpado. A gente vai entender o que aconteceu, né? A gente vai investigar o que aconteceu e a gente vai aprender com essas falhas para que ela não aconteça novamente. Eu não tenho que procurar um culpado para mandar ele embora, para despedir esse funcionário. Eu não tenho que fazer isso. A gente precisa evoluir nessa questão, né, de quando nos direcionamos a esse tipo de erro. Ainda na fase 2, a abordagem centrada nos processos, né, que eu falo muito isso quando eu passo visita, enquanto não se organizar os processos dentro das instituições, os erros vão continuar. Por quê? Porque lembra que o erro não é somente de uma pessoa, o erro é do processo. Então, quando acontece um erro, a gente precisa olhar para o nosso processo e entender o que aconteceu. Baseado na premissa de que as pessoas são falíveis e que a ocorrência de erros devem ser esperada, mesmo em situações ideais. Então, os erros, eles acontecem naturalmente, né? Independente do sistema. E aí, quando envolve pessoas, os erros acontecem numa amostragem ainda maior, né? De quando a gente trabalha com máquinas. Só que dentro dos hospitais, dentro das instituições de saúde, ainda se trabalha muito com pessoas, né? Por quê? Porque nós somos humanos, então a gente precisa ali daquele contato, né? Aquele contato caloroso, amoroso, acolhedor, humanizado. Então, dificilmente a gente consegue introduzir máquinas aí para atendimento a essas pessoas doentes, né? Fragilizadas já. Então, os erros vão acontecer. Os eventos e acidentes seriam, então, decorrentes de falhas existentes no sistema e nos processos. Então, quando você vai desenhar um fluxo, por exemplo, a gente percebe que as pessoas não entendem o que elas estão fazendo, né? Não conhecem ferramentas de qualidade. Então, com tudo isso, desenham-se processos muito falhos, né, que não atendem ali as suas necessidades do dia a dia e nem as necessidades dos colaboradores. Aquilo que eu falei, às vezes implanta um protocolo super difícil, super complexo, sem entender se a sua equipe vai ali executar aquilo. Um exemplo também que eu gosto de trazer, que às vezes eu faço nas minhas auditorias e já vivenciei isso, por exemplo, é muito nítido isso. Quando você está numa instituição que fala assim, aqui o sistema está informatizado, né? Existem computadores ali, é um sistema informatizado.
E aí, o que acontece? Às vezes fala assim, o doutor fulano só prescreve a mão ainda. O doutor fulano não gosta de fazer prescrição eletrônica, né? O que acontece? Às vezes eu pergunto assim, você já perguntou se ele sabe mexer no computador? Aí as pessoas olham para mim e falam assim, mas como? O doutor tá aqui faz 80 anos que ele trabalha aqui. Aí eu respondo, tudo bem, o doutor trabalha aqui, tá aqui há 80 anos, 60 anos. Porém, você perguntou se ele sabe mexer no computador? Por que ele não faz a prescrição eletrônica? Será que ele não sabe mexer no computador e ele não quer te falar? Porque tem toda aquela questão do ego, né? Então, será que ele sabe mexer no programa? Será que ele sabe como que entra? Será que ele foi treinado? Então, tudo isso a gente precisa de investigar, né? Tudo isso antes de implantar um sistema, a gente precisa entender qual que é a nossa realidade, qual que é o meu perfil de médicos que eu tenho, né? Qual que é meu perfil de profissionais de enfermagem? Porque se for pessoas, né, com uma idade um pouco mais avançadas, dependendo da situação, elas vão ter dificuldade, né? E aí você vai ter que ir lá, pegar na mão dessa pessoa e iniciar praticamente do zero, né? Então, tudo isso a gente observa. Já que não é possível mudar a natureza humana, mudar as condições nas quais os humanos trabalham. É isso que eu acabei de dizer. Se a pessoa não sabe mexer no computador, o que você vai ter que fazer? Ela precisa se adequar à sua nova realidade. Então, você vai ter que treinar essa pessoa. Aquelas que têm mais dificuldade, você vai ter que pegar na mão do médico, ensinar ele onde que está a tecla Shift, Ctrl, Alt, Delete. Você vai ter que fazer isso, porque senão o seu sistema vai ficar quebrado, os seus processos não vão acontecer como deveriam acontecer. Ainda segurança nas organizações complexas, fazia parte dessa segunda fase ainda, né, que são as bases teóricas. Preocupação coletiva com a possibilidade de falha, já era uma preocupação, né? Quais são as características? Desenhar cenários e generalizar lições já aprendidas, ao invés de promover reparos locais, olhar para as possibilidades de reforma do sistema. O que eu percebo muito? As pessoas têm muita dificuldade de mudança, muita dificuldade de mudança. Eu sou do tipo de pessoa que eu penso assim, vamos tentar dessa maneira, vamos fazer um pré, né? Vamos fazer um pré, se não der certo a gente muda, vamos fazer um projeto piloto. Às vezes eu chego em hospital e nada está funcionando, aí você vai perguntar, mas o que aconteceu? Fala, não, implantou o sistema no hospital inteiro e tá uma confusão, não sai a medicação do paciente, o médico não prescreve. Gente, faz um piloto, começa com aquelas unidades que você tem maior confiança, né? Entre farmácia e unidade clínica, entre farmácia e maternidade, né? Começa pelo básico, do que você ir implantando o sistema em todas as áreas, né? Dependendo do que você vai fazer. Estou falando de sistema que é um exemplo que eu peguei. Mas que seja, você vai implantar um novo dispositivo na instituição. Faz o teste primeiro se vai atender às suas necessidades, né? Distribui, tenha uma equipe ali de padronização, né? Juntamente com a farmácia. Peça produtos para que você possa testar, né? Amostra grátis. As empresas, elas têm um interesse em te vender. Então, se você pedir isso, documentar tudo isso, né? Que você fez o teste, como que foi, todo mundo foi treinado, todo mundo está ciente, você vai ter um sucesso enorme na implantação dos seus protocolos e processos, né? Então, tudo isso, a gente chama muita atenção para isso. E olhando sempre para os erros que você já teve, né? Para você não errar novamente. Não são imunes aos acidentes, mas elas têm habilidade para aprender com os mesmos, tornando o sistema mais resiliente, né? Então,
Quando você trabalha com os erros que já aconteceu, você tem aquilo como base, né? Você tem aquilo como instrumento para você utilizar para que não aconteça novamente, né? Você tem tudo isso documentado, você tem tudo isso trabalhado, né? Então, é por isso que a gente olha bastante para essa parte. A cultura de segurança deve prover formas para recordar as pessoas que elas devem ter receios e prover ferramentas para lidar com os perigos, né? Quando a gente fala novamente em cultura de segurança, tem que estar enraizada na instituição. Se você não trabalhar para ela se enraizar, você junto com a liderança, você junto com a administração, né? Você não vai ter muito sucesso aí na sua implantação da cultura de segurança. Quando a gente implanta realmente um sistema de segurança, os erros tendem a diminuir quase que a zero, né? Não existe sistema zerado, a gente sabe disso. Mas quando você trabalha com uma cultura de segurança focada realmente, todos os profissionais sabem o que está acontecendo. Eles vão trabalhar porque eles se colocam no lugar do outro, lembra? Quando eles se colocam no lugar do outro, eles vão fazer a parte deles e as dos outros também. Então, isso é muito importante para evitar aí esses eventos. Vou colocar aqui o fator humano versus sistemas de defesa, né? Qual que como que seria isso? Seria